Olá, meu nome é Luíde Batista Alves, sou artista de Aparecida de Minas, município de Frutal. Iniciei minha vida artística aos 14 anos, produzindo pinturas em telhas, telas e hoje produzo vários tipos de artes, várias técnicas e também o artesanato. Eu já pude participar de duas exposições. A primeira, no ano de 2018, sendo intitulada Telhas em Cores, em que eu produzi pinturas em telhas, como essas aqui atrás, e ela foi desenvolvida na Faculdade de Frutal, FAF, no ano de 2018. Já no ano de 2019, eu pude participar da exposição Cores, Emoções e Imaginações de pinturas em telhas e telas, que ocorreu na Casa da Cultura, também conhecido como Museu Municipal de Frutal. Lá eu pude mostrar um pouquinho a mais das minhas obras, das minhas pinturas e refletir num momento muito dinâmico e harmonioso com familiares, amigos e contar também com a presença dos jovens e adultos da EJA. Hoje eu venho aqui mostrar uma técnica muito interessante que pode ser utilizada em várias superfícies, seja madeira, seja vidro, enfim, a superfície que você desejar fazer, né, a sua obra de arte. Tenho aqui um exemplo, olha, desse vidro, né? Era um vidro de vinho que se transformou nessa obra, que pode ser um vaso ou simplesmente utilizar ele dessa forma, né? O aspecto de cimento, bem rústico e interessante para compor e harmonizar qualquer espaço. Então vamos lá, né, produzir e compreender um pouquinho sobre essa técnica que é muito fácil e simples e que todo mundo pode usar e aplicar aí na sua casa. Para dar início à nossa produção artística, é preciso então escolhermos algum tipo de material com a sua superfície. Aqui eu vou utilizar essa garrafa de vinho, né, que é o material de vidro, e também vou utilizar um coco seco que existia ali no fundo de casa. E você também pode escolher materiais como madeira. Além disso, vamos precisar de pincéis macios, tintas à base de água, que estou utilizando tinta PVA, e também vou utilizar tinta acrílica. E você também vai precisar de fermento em pó, qualquer marca, desde que seja fermento em pó, para poder produzir então essa arte de hoje. Vamos lá então para dar início a essa produção artística. Primeiro, reserve um recipiente em que você vai poder fazer a mistura da tinta, que será aplicada então na superfície. Aqui é uma latinha que eu já uso para poder fazer as minhas pinturas artísticas. Você vai escolher então a sua cor, escolha da sua criatividade para poder produzir essa obra de hoje. Como eu quero aqui um aspecto de barro, de cerâmica, eu vou utilizar tinta PVA branca e a tinta acrílica marrom. Para compor a nossa mistura dessa tinta mágica,
vamos utilizar então uma colher de fermento em pó ou uma tampinha do fermento em pó, que já é uma medida de uma colher. E agora, o processo é fazer a mistura das tintas com o fermento em pó. O que é que acontece, pessoal? Vai acontecer uma reação química entre a composição da tinta e a composição do fermento em pó. E assim, ela meio que vai inchar, né, nessa mistura, né, com essa mistura. Então, você mistura bem os dois, né? Mistura bem a tinta e o fermento em pó, né? Aqui temos essa mistura. E o aspecto, pessoal, vai depender da quantidade de fermento em pó e a quantidade de tinta que você utilizar. Então, você pode brincar com essa reação química, né? Porque se você quiser pouco poroso, você coloca mais tinta e menos fermento em pó. Se você quer mais poroso, você coloca menos tinta e mais fermento em pó. E agora, vamos fazer a aplicação dessa mistura na superfície que eu quero transformar. Antes de aplicar, é interessante, né, que eu limpe a minha superfície para que a obra tenha maior qualidade, né, gente? A qualidade está nos mínimos detalhes que a gente dedica na nossa obra, quaisquer que sejam elas. Depois de limpa, chega o momento, então, da aplicação da nossa mistura de tinta na superfície que a gente quer transformar. Sempre fazendo o mesmo movimento, né? Para que tenha qualidade. Aqui, então, será aplicado uma demão desta forma. E depois, se necessário, se ver que ainda está mostrando o fundo, né, que a tinta não aderiu corretamente, não tampou todos os espaços, é importante então passar a segunda demão. E conforme o jeito que você passa o pincel, você pode fazer o aspecto que você desejar. Como eu disse, dependendo da quantidade de fermento em pó e de tinta, terá a mistura de uma maneira, né? Depois que a gente aplica, ainda está acontecendo a reação. Tá vendo? Ainda acontece de dar uma inchadinha, né? Por quê? Porque eu usei bastante fermento em pó. Agora, eu vou mostrar a aplicação desse coco seco, né? Com a mistura em quantidade de tinta maior do que a quantidade de fermento em pó, que vai dar um aspecto então de cerâmica, de barro. Aqui, então, eu utilizei tinta branca, vermelha e marrom para chegar nessa coloração. E o interessante é que quanto mais a gente mistura, mais uniforme fica a nossa mistura de tinta e fermento em pó, né? E agora eu vou aplicar então sobre a superfície do coco.
E eu já retorno então com as duas obras finalizadas para mostrar para vocês. Aqui já está pronto, né, a nossa garrafa, olha, com aspecto de barro, né? Poderia ter feito um pouco mais escuro, né, para ficar mais a cor das cerâmicas antigas. Mas eu gostei muito dessa cor, meio rosado. E então fica assim, né? Você pode usar assim desta forma, ou também enfeitar, né? Fazendo cordinhas com cordões, aqui cordões que tem tons aproximados ao da garrafa, enfeitar com botõezinhos junto com as cordinhas. Aqui está o coco, né? Que também ficou com um aspecto bem interessante, né? Aí depois que ela secou, eu passei algumas pinceladas de marrom, né? Para dar uma textura, né? Lembrar das vergaduras que o coco já tem. Agora eu vou fazer então a cordinha, mostrar. Você precisa então escolher 3 cores para poder fazer a sua cordinha. Você vai fazer uma medida. Aqui eu vou fazer uma medida de 60 centímetros de cada cordão e vou trançar os 3 juntos. Agora, depois de já ter trançado a cordinha, que também é o mesmo processo utilizado para dependurar as telhas que eu faço, agora é o momento da gente então escolher, né, como vai ficar aqui a cordinha, né? A gente pode deixar assim, colar um botão aqui. Eu acho que vai ficar interessante assim. Um botão mais escuro, né, para dar aquele contraste. Então eu vou colar esse botão aqui, né? Então eu vou colar este botão aqui para finalizar a nossa garrafa. Então, ó, ela ficou assim, dessa forma. Dá para colocar em sala de jantar, na sua rack, enfim, dá para colocar em vários lugares e dá para você fazer vários tipos, né, de cordinhas, de enfeites, né? Pode escrever alguma frase que também fica muito interessante. Dá para fazer estampas, né, alguns desenhozinhos, mas eu prefiro assim para parecer que é uma cerâmica, né? Um barro, né? Uma garrafa de barro. Eu vou fazer justamente o que eu falei que pode fazer na garrafa. Vou escrever uma frase, né, com a tinta PVA preta, para dar destaque de longe, com alguns detalhes em branco, mas também pode ser escrita com tinta acrílica e, enfim, a tinta que você tiver em casa. O importante é que na hora de aplicar a técnica da tinta que incha, né, que a gente já viu, a mistura com o fermento em pó, que ela seja tinta à base de água, para que a reação aconteça e dê o efeito esperado. Então, o nosso coco ficou desse jeito, né? Comece onde está, use o que você tem e faça o que pode. Que é uma frase também que define, né, a vida dos artistas no Brasil, né? Um pouco apoio, um pouco incentivo, mas com garra, determinação, vão em busca de mostrar a sua arte, a sua história para o mundo. Manifestação artística que contribui tanto para enfeitar, levar alegria aos ambientes e lugares que ela for ser utilizada, assim também como poder trabalhar, né, a questão da reutilização e proteção ao meio ambiente.
porque esses produtos normalmente são descartados, são jogados no meio ambiente e vão demorar anos e anos para serem decompostos, né? E também dá para o professor utilizar em sala de aula essa técnica de aplicação de pintura, da maneira de poder ensinar as reações químicas, né? A reação que há entre o fermento em pó e a tinta, né? Que é a base de água. Eu espero que vocês tenham gostado e poder fazer parte da arte, da cultura de frutal é algo muito importante, porque são dois aspectos que acompanham a evolução do ser humano e que ajuda ele a estar inserido na realidade, né? A uma válvula de escape, vamos dizer assim. Algo muito importante, principalmente para os dias de hoje que a gente está vivendo, né? De tanta catástrofe, tanta confusão, tantos problemas, e a arte poder ser um refúgio para nós artistas e também para a comunidade que recebe e vê a arte, é algo muito importante. Muito obrigado pela atenção de vocês.